Prosseguindo as interpretações gráficas do movimento uniforme, nós vimos na aula passada o gráfico de espaço em função de tempo para os dois móveis A e B, que se encontram em uma certa posição e num certo tempo de encontro, ok? Como que ficariam para esses móveis A e B os gráficos da velocidade em função de tempo no movimento uniforme? Gráficos velocidade em função do tempo. Então vamos representá-los. Então eu tenho aqui o eixo vertical, velocidade em quilômetros por hora, o eixo horizontal, tempo dado em horas. O móvel A possui uma velocidade constante de 90 km por hora, o B possui uma velocidade constante de 60 km por hora. Então eu represento essas duas velocidades com retas paralelas ao eixo horizontal. Isso significa que essas duas velocidades desses dois móveis são constantes ao decorrer do tempo, porque o A e o B possuem movimentos uniformes, né? Vamos analisar separadamente cada móvel. O móvel A, esta área compreendida que eu estou demarcando aqui, isso aqui seria o que? O tempo de encontro de 2 horas, né? Então, qual seria o espaço percorrido pelo móvel A até o tempo de encontro, que é de 2 horas? Qual foi o ΔS? Qual foi o deslocamento dele de 0 até 2 horas, até ele se encontrar com o móvel B? Então, qual foi o espaço percorrido de 0 até 2 horas? É a área compreendida que eu estou apontando aqui. Então, a área seria base vezes altura, tá certo? Se eu multiplicar base vezes altura, eu tenho um deslocamento de 90 vezes 2 dá 180 km. E a distância percorrida, lembra que nós analisamos o que era deslocamento e distância percorrida? Deslocamento é ΔS. Distância percorrida é a mesma quantidade, certo? É o mesmo número, 90 vezes 2, que a distância percorrida é a distância realmente que o móvel andou. Nesse caso coincide com o ΔS, tá? Que é 90 vezes 2, que dá 180, ok? Quilômetros. Para o caso do móvel B, qual seria o deslocamento e a distância percorrida até o tempo de encontro de 0 até 2 horas, que é o tempo de encontro, que é o instante de encontro? Seria esta área compreendida aqui, tá certo? Seria a base vezes a altura, então 60 vezes 2, 120 km, tanto para o deslocamento como para a distância percorrida, tá certo? Portanto, essa seria a interpretação gráfica do movimento uniforme em relação ao gráfico da velocidade em função do tempo, tá certo? Dentro de um gráfico da velocidade em função de tempo no movimento uniforme, eu posso calcular o deslocamento e a distância percorrida, que nós discutimos em aulas anteriores, qual era a diferença entre deslocamento e distância percorrida, não é isso? Deslocamento só me interessa o início e o término do movimento, e a distância percorrida é o que o móvel anda na realidade, é o quanto ele anda na realidade. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos ver, então, como que agora o encontro de dois móveis A e B, só que um em movimento progressivo e outro em movimento retrógrado. Como que nós calcularemos a posição de encontro e o tempo de encontro para esses móveis? Como que nós vamos traçar o gráfico de espaço em função de tempo para o encontro desses dois móveis? E como que nós vamos traçar o gráfico da velocidade média em função de tempo para o encontro desses dois móveis, tá? Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção.